Cara, vamos lá, são muitas notícias, então só tenho tempo para poder dizer o seguinte, que eu sou Gabriel Amaral, que eu sou jornalista, sou tricolor, e vamos embora pra gente abordar um pouquinho sobre as notícias do Fluminense nessa sexta-feira, depois da vitória contra o Olímpia. Muito bom gravar vídeo depois da vitória. Enfim, você pode acompanhar toda a cobertura aqui no canal, tem outros vídeos por aqui também. Bem, vamos lá, tá? A gente já começa falando sobre o jogo de domingo. O GE. Globo soltou uma escalação ali, e aí você vai falar bem assim, pô, Gabriel, você mesmo já falou algumas vezes que a escalação que o GE. Globo solta na sexta, elas são meio, como é que eu vou dizer assim? Elas são uma coisa pro Cartola. E, de fato, é mesmo. Mas, enfim, elas são sempre abalizadas em alguma checagem também de informações, né? No último treino, antes da partida contra o Atlético Paranaense, né? Nesse sábado, já que foi folga nessa sexta-feira para os titulares, o Diniz vai definir o time que vai jogar lá na Arena da Baixada. Até o momento, especula-se que o Diniz pode poupar Felipe Melo para a entrada do Marlon, poupar o André com uma entrada de Martinelli, poupar o Ganso para uma entrada do Daniel, poupar o Keno para jogar o John Kennedy, né? Emendando uma sequência de jogos. E também a entrada do Léo Fernandes. Vale lembrar, Marcelo segue lesionado, né? Tá suspenso na Libertadores, mas segue lesionado. Alexander pode pintar até mesmo jogando, né? Se bobear, é uma possibilidade, né? O Alexander começar ali jogando. Mas acho pouco provável. Quem vê as entrevistas da Zona Mista que eu postei nessa sexta-feira, né? Mas foram ontem na quinta-noite, viram ali que o John Kennedy que o Alexander meio que fala assim, pô, talvez eu jogue, mas não tá aí, tô à disposição do Diniz, mas sei que vou sofrer no início com ritmo de jogo, tá, enfim. Então não dá pra ter a certeza. Desfalque certeiro, John Arias. John Arias tá fora da partida, tomou o terceiro amarelo contra o América Mineiro. E aí, enfim, então pelo menos uma mudança. Um vai ser poupado já, que no caso é o John Arias, já que na semana que vem o foco é total no jogo contra o Olímpia lá no Paraguai. Você pouparia quem, hein? Só pra gente saber. Fala aqui embaixo na caixa de comentários, dá essa palhinha da tua opinião aqui embaixo. Seguinte, outra notícia que a gente tem aqui também nesse giro de notícias é sobre o Vasco. Você fala, Gabriel, Vasco? Porque interessa, é o jogo do Vasco contra o Fluminense. Chama a atenção porque hoje o cenário é o seguinte, o Maracanã está fechado e não poderá comportar o jogo do Vasco contra o Fluminense no dia 16 de setembro. Isso é a regra, no sábado, dia 16 de setembro, não teremos Vasco e Fluminense no Maracanã. Era uma ideia do Vasco mandar lá? Não sei. Né, teria confusão de setor sul, meu Deus, eu não tô preparado para essa encheção de saco não, ainda bem que não vai ser lá. Apesar de que pra mim, estruturalmente, era melhor, né? Eu tenho toda a estrutura já no Maracanã, né? Mas em relação à encheção de saco, o Vasco ia querer mandar 90-10, e aí, meu Deus, ia se fazer de vítima, aí a torcida do Fluminense ia falar, olha só, enfim, ia ser um negócio de maluco. Não sendo no Maracanã, né, o São Januário não está liberado ainda para receber público, e mesmo que fique liberado, esse será o primeiro jogo do Vasco como mandante após a liberação. Então acredito que o próprio Vasco mesmo não quer ter essa liberação, porque a gente sabe como funcionam as coisas, as chances da galera permitir uma briga, né? Incentivar, como aconteceu inclusive num Vasco-Flamengo recente, né? Permitir uma briga lá em São Januário para poder fechar de vez, o Vasco, né? Obviamente também não quer isso. Então acho difícil também que seja São Januário. Ou seja, o Vasco tá levando jogos, levou o jogo contra o Flamengo, né? Vai jogar lá que é a mando do Flamengo, e levou o jogo contra o São Paulo, tá praticamente fechado isso, lá pra Brasília. E aí a gente também, até troquei a ideia com o Juninho, né, do Machão da Gama também, enfim, a gente sabe como é que funciona. A galera de fora do Rio de Janeiro adora ter jogo, e vocês sabem, eu sou um grande defensor disso, da gente dar uma rodada em alguns estádios do Brasil, até por eu ser um público meio distante do estádio. Eu sei como é você não conseguir ir no jogo do seu time. Mas a gente sabe também que se você bota 2, 3, 4 jogos seguidos, pesa o bolso, né? Pô, o cara de Brasília tá maluco pra ir no jogo. Mas ele vou pegar aqui no caso o Vascaíno, nesse caso. Ele vai ter Vasco, Flamengo, Vasco, São Paulo e Vasco, Fluminense, ele não vai nos 3. Pô, se for ele e o filho, ele e a esposa, ele e a filha, sei lá, pô, o cara
bota aí 150, 200 conto em cada jogo, o cara vai gastar mais de mais de R$ 1.000 no ingresso. Então, assim, a gente sabe que não comporta tudo. Então, dificilmente esse jogo vai para Brasília também. O que hoje diz a regra da Conmebol, a regra da CBF? O Vasco pode levar esse jogo para onde ele quiser, se ele avisar com 20 dias úteis de antecedência, se ele bancar todos os custos do Vasco e do Fluminense, ele precisa bancar todos os custos do Fluminense, e se ele tiver a autorização da Federação do Rio de Janeiro e da outra federação. Isso aí é o mais fácil, porque as federações ganham quando esses jogos são transferidos, então essa é a parte mais fácil. A FERJ não deixa de ganhar porque um jogo vai ser no Pará. Ela ganha e a Federação Paraense também ganha. Então hoje, o cenário mais fácil se esse jogo for sair do Rio de Janeiro, ir para a Arena da Amazônia, mas é um custo muito alto, lembrando, o Vasco teria que bancar também a parte financeira do Fluminense. Seria um lugar onde o Vasco tem muito mais torcida do que o Fluminense, então ele exerceria um mando ali mais forte. Mas é muito longe, sairia muito caro, não sei se ele teria um lucro fazendo isso ou teria um prejuízo gigantesco. Qual que é o cenário mais perto hoje? É do Vasco se alinhar com o Botafogo e alugar o Engenhão. Nessa mesma rodada, o jogo é 16 de setembro, o Botafogo joga fora de casa, porque o Botafogo sempre joga invertido em relação ao Vasco, né? Então o Botafogo joga fora de casa nessa rodada, no dia 16/9, contra o Atlético Mineiro, inclusive no mesmo dia, no sábado. Lá, possivelmente na Arena MRV, ou enfim, no Mineirão, na Independência, lá em Minas Gerais. Então o Vasco poderia jogar. O Vasco teria que pagar o aluguel ao Botafogo, seria tudo comandado pelo Vasco, e esse jogo seria no Engenhão com 90-10, torcida do Fluminense só atrás de um dos gols. Aonde você prefere que esse jogo seja? Nesse momento, eu toparia Brasília. Acho que seria legal voltar em Brasília. Seria maneiro conhecer a Arena da Amazônia, mas aí é loucura, prejudicaria o Fluminense, né, com essas sequências de viagem, então não acho uma boa. E no Engenhão, assim, ultimamente o Engenhão tem melhorado um pouco a estrutura, apesar de no último jogo terem desligado a internet lá com 30 e poucos minutos de jogo, mas tem melhorado um pouquinho a estrutura lá, e acho que aqui no Rio de Janeiro favoreceria também para a torcida do Fluminense estar presente, apesar de só termos 10% dos ingressos, já que no jogo de ida também só demos cerca de 10% dos ingressos pro Vasco. Acho que São Januário, Maracanã e Brasília meio que já estão fora. Cariacica também é um lugar onde o Vasco costuma mandar jogo, só que Cariacica tem um problema que é setor visitante, não tem um setor visitante lá. E aí, meu amigo, se eles mandarem o jogo dando metade dos ingressos pra gente, aí a torcida deles vai soltar fogos, né, pra dentro de São Januário de novo. Então Cariacica também tá descartado por esse ponto. Vamos ficar de olho, né, porque vai ser numa sequenciazinha ali pro Fluminense, numa sequência que se a gente tivesse classificado pra semifinal da Libertadores, esse jogo ele não vai interferir tanto nessa questão da Libertadores, né? O Fluminense vai ter uma sequência agora com o Atlético Paranaense e o Olímpia fora de casa, o Fortaleza em casa, e esse é o primeiro jogo pós-data FIFA. Então é no dia 16. Essa viagem não vai interferir tanto assim no processo, mas, enfim, pode fazer a diferença lá num cansaço pra viagem depois pra Bolívia, né? Quem sabe? A Conmebol soltou o famoso áudio do VAR, e você vai ver o áudio do VAR aqui. Fluminense e Olímpia, o gol do Keno foi analisado, e é engraçado que na hora, na minha narração, quem acompanhou os gols, ou a minha transmissão aqui no Raiz Tricolor, viu que na minha narração, eu chego a falar, não tem impedimento. E quando eu revejo o lance, na verdade, eu revi o lance na tela do monitor ali do Lessa, né? Assim, deu merda. Porque a conclusão que eu chego é que, de fato, o Fluminense vai ter seu gol anulado. E aí, depois, olhando também na minha câmera ali, falei, caraca, o gol vai ser anulado. Vai ser anulado, tá muito... O Keno tá na frente. Vamos ver qual foi a decisão da Conmebol. Tá aí, ó. Tá na tela. Vamos ouvir. Partido Fluminense versus Olímpia. Sempre bom lembrar, eu preciso deixar menorzinho assim, porque senão a Conmebol vem, ó, dá uma mordida aqui no vídeo, o vídeo sai do ar. Ou seja, eles checaram, deixa eu botar a imagem grande aí agora na tela pra vocês, eles checaram, nesse caso então, tanto o Germancano, né, aqui antes no gol, quanto também o Keno. Agora essa do Keno é que vai ser complicado de explicar, hein? Já mudou tem uns 5, 4 anos, né? Que passa a contar no último frame com a bola com o pé no jogador. 16 a tirar. Juntos ali.
Estamos bien con la 16. Vamos ter que dar zoom aí, não tem boa. Sí. Ó. Es el piso, sí. Es ahí el talón. Perfecto. Bien. Ahora vamos al delantero. Não é possível que eles marcaram Sim. sem dar zoom assim. Perfecto. Vamos Ah, al é delantero, porque el o piso. zoom tá aqui, ó. O zoom que eles estão marcando é aqui mesmo ali. Está Ó, sincronizado. tem um ponto y de ahora vamos a contato sincronizado. chequear esta final. Sincronizado e agora vai Essa chegar até o guardamos? final. Ou seja, a verdade... A gente aqui gosta de trabalhar com a verdade, né? Eu não sou hipócrita, pelo menos tento não ser. A gente gosta de trabalhar com a verdade. A verdade é, se esse gol é validado contra a gente tava puto. Mesma linha, não tá dando pra ver, os caras nem deram zoom, e não sei o que. Porque assim, ó, na primeira imagem que se olha, você acha que tá impedido. Mas, meu amigo, não foi contra a gente, né? Foi a favor da gente. Agora, é lance disso aqui, ó, de pentelésimo. Enfim, tamo junto, até a próxima, valeu!